Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema, ao nosso assunto, né, o tempo do fim. E a pergunta que tem sido feita, aonde a igreja estará no período da grande tribulação? Nós estudamos ontem, quando pegamos aqui o capítulo de número 2, o 3 e o 4, onde verificamos ali alcançamos o capítulo 4, onde vimos a igreja na glória, aquilo que o profeta Daniel, ele falou, aquele grande tribunal com miríades e miríades de pessoas que estão ali em volta do trono de Deus, glorificando o seu santo, eterno e precioso nome. E formou-se aquele grande tribunal, capítulo 7, versículos 9 e 10. E diz aqui, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. João, no capítulo 4, ele viu 24 tronos, a representação dos santos, representada pelos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Cordeiro. Ali está a igreja na glória. E o ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e se diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros, e vai começar o julgamento do planeta Terra. Quando nós vimos na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, quando o apóstolo São Paulo declara ali naquela carta, não sabeis vós que os santos, eles hão de julgar o mundo? Então, no capítulo 4, a igreja sobe e se organiza lá em cima. E nessa organização, onde Cristo, que é o supremo juiz, está no centro, e a sua igreja, que naquele momento era dividida em 4 partes. Uma parte simbolicamente representada pelo cavaleiro do cavalo branco, outra pelo vermelho, o preto e o amarelo, estão ali os 4 cavaleiros do Apocalipse. E como nós falamos ontem, o primeiro desses cavaleiros que vem é justamente o cavaleiro do cavalo branco. Conforme nós explicamos, o cavaleiro do cavalo branco vem em resposta àquela oração que foi feita por Abacuque, que nesse tempo da ira de Deus sobre a terra, ele pede lá no passado, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque Deus tem um plano. Você sabe que nós somos dispensacionalistas e cremos que Deus tem um plano com os judeus, que esse plano se estende até ao milênio. Mas no período da grande tribulação, quando a igreja ela foi tirada da terra, que você viu no capítulo 4, uma porta aberta no céu e uma voz que dizia para a igreja, sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então a igreja, quando ela foi arrebatada, os judeus não foram arrebatados. Por quê? A não ser aqueles que aceitaram Cristo como seu salvador pessoal e hoje pertencem à igreja, né? Então, o plano que Deus tem com os judeus é aqui na terra. E o plano que Deus tem com a igreja é na região celestial. Porém, você está lembrado que quando houve o arrebatamento, que este grupo de judeus ficou aqui na terra, no meio daquela multidão de judeus, se oscila 144 mil judeus, não é? Mas também ficou aqui na terra um grupo extraordinário de crentes nominais, pessoas que conheciam a palavra,
que iam à igreja, que entregava o seu dízimo, que cumpria as suas obrigações, mas que nunca haviam experimentado o novo nascimento. Pessoas que nunca haviam nascido de novo. Essas pessoas são os rabiscos que vão ficar aqui nesse período da grande tribulação. Eles vão passar por tormentas incríveis. Agora, qual é o papel desse cavaleiro do cavalo branco? Conforme nós explicamos no capítulo 14 de Apocalipse, essa parte da igreja, ela vai pregar o evangelho, porque a igreja nunca parou de pregar o evangelho, mesmo depois de arrebatada, a missão continua, a redenção ainda não completou, não está completo o plano da redenção, ainda tem muita coisa a ser redimida, inclusive a propriedade, este planeta que Deus criou e Satanás tomou posse, infelizmente, isso aqui também tem que ser redimido. E para isso o Senhor tirou a sua igreja e levou para a glória, e ela está. E esta parte da igreja, ela tem uma missão muito impressionante, que é justamente, em primeiro lugar, a pregação do evangelho, que vai ser feita de maneira sobrenatural. Você viu no capítulo 14, que nós vamos abrir aqui novamente, esse capítulo 14, para que você possa ter aí na sua leitura, o versículo de número 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Tendo na mão o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Só de maneira sobrenatural é que o evangelho vai poder ser pregado no mundo inteiro para poder vir o fim. E diz aqui, e a cada tribo, língua, povo e nação, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos queridos, segundo a própria Escritura, esta última semana do profeta Daniel, a 70ª semana, que parou lá nos 69 semanas com a retirada do ungido, quando Jesus veio à terra e foi retirado. Naquele momento, quando o povo judeu rejeitou a Cristo, a igreja, ela vinha atuando até esse momento. No dia do arrebatamento, a igreja sobe, mas uma quantidade de crentes incrível ficou aqui neste mundo. Pessoas que estavam brincando de ser crente, achavam que ir simplesmente uma vez por semana ou por mês na igreja, aquilo era suficiente, quando na realidade o Senhor quer um novo nascimento nessa pessoa. Quem não nascer de novo não pode entrar lá. Então tem que haver um novo nascimento. E milhões, segundo o pregador Billy Graham declarou em certa ocasião, 80% da igreja não vai subir no arrebatamento. Tempos depois, Jimmy Swaggart declarou que 85% do cristianismo, estou falando de igreja, do cristianismo, do mundo cristão, não vai subir no arrebatamento. Porque existem muitos cristãos na terra misturados com idolatria, com feitiçaria, com muitas coisas que não pertencem a Deus. Conhecem a Cristo, mas nunca o aceitaram como seu salvador pessoal. Eram religiosas, como Nicodemos, mas não nasceram de novo. Então nós observamos que esta multidão vai ficar aqui na terra. E quando você vê a parábola das 10 virgens, dá a entender que 50% entra e 50% fica. É uma massa incrível. Pois bem, e assim que a igreja foi tirada da terra, o anticristo começou o seu projeto aqui neste mundo. O seu projeto de paz, de prosperidade. Ele criou uma moeda única,
Ele criou uma única religião voltada para ele. Ele cria um sistema do culto ao homem. Então, o que acontece? Ele coloca perante o povo da terra uma decisão agora. Ou vocês me acompanham, vocês aceitam o número da besta para poder comprar e vender, tudo muito bem, ou então vocês não terão parte no meu reino aqui na terra, como diz Satanás aqui nesta hora, como este é o projeto do 666. Tá? As pessoas só vão poder comprar ou vender quem tiver o selo, quem tiver o número na testa ou na sua mão. Se não tiver, não adianta. Então, neste exato momento, aqueles crentes que estão aqui na terra, passando por essa perseguição atroz, porque eu quero dizer para você que a primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, não é para o mundo. O mundo está de braços dados com o anticristo. Receber o seu programa de governo, aceitar o número 666 na testa ou na mão, e estão dançando aí à vontade. Mas aquele povo do Senhor que ficou aqui na terra, que entendeu, que foram deixados para trás, que é o título da nossa live de hoje, o que vai acontecer com os deixados para trás. O que vai acontecer com essas pessoas que ficaram aqui, não subiram no arrebatamento? Então, nesse instante, o anticristo se volta. A tribulação, em primeira fase, é para os cristãos que não querem aderir ao seu governo. Mas a perseguição vai ser tão grande. Vão despojar as pessoas de todos os seus bens, de tudo que tiver, forçando eles a aceitar o número da besta. O mundo está programado para não vender um cafezinho ou um pãozinho para quem não tiver o número marcado na sua. Porque o homem vai ser a moeda ambulante. E se não tem o número, não tem dinheiro, não tem com o que comprar. Então essas pessoas vão ser perseguidas e muitas delas não vão aguentar a pressão do anticristo e seus assessores espalhados por toda a terra, e muitos deles vão entregar a mão para ser marcado. Mas essa parte do cavaleiro do cavalo branco nesta missão extraordinária, eles vêm com um brado de alerta aqui no versículo 9 do capítulo 14, preste atenção, olha bem, esta voz está vindo lá de cima. Seguiu-se a este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém aceita o número da besta e da sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cola de Deus, preparado sem mistura e do caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Esta voz vem lá de cima e brada aqui em cima do globo da terra: ai daquele que aceitar o número da besta. Então os cristãos que ficaram, que foram deixados para trás, eles entendem que se aceitar o número da besta, estão perdidos para sempre. Então o que vai acontecer? Eles simplesmente vão ser atormentados, vão ser destruídos, vão ser mortos, vão ser decapitados em massa, em praça pública. E quando você vê a abertura do 5º selo, você vê o resultado do que aconteceu com os que foram deixados para trás. Tá? Dos que foram deixados para trás. Olha aqui, o 5º selo. Acompanhe aí na sua Bíblia, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9. Vamos acompanhar a Bíblia, hein?
Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra. Decapitados porque permaneceram fiéis à palavra. Foram mortos porque preferiram realmente ser decapitados e mortos, mas não ser perdidos para sempre. Então, estas pessoas, elas vão conseguir a sua salvação justamente pela sua fidelidade. É aquilo que diz a Bíblia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isto aqui não é igreja, porque a igreja não vai ser decapitada. A igreja, ela vai subir antes da grande tribulação para o anticristo poder assumir o comando, porque ele não pode assumir o comando enquanto a igreja estiver na terra. Tem que primeiro acontecer a apostasia, que é o abandono da fé, a retirada da fé, que está com a igreja. Aí depois que a igreja for tirada, então ele tem acesso. Ele pode fazer o que ele bem entender. Então essas pessoas estão aqui debaixo do altar, decapitadas por causa da palavra. A igreja está na glória, está lá em cima. Está dando brado, não receba o número. Ai daquele que aceitar o número. E muitos vão ser fortalecidos com esta mensagem que vem ali de cima. Não tem ninguém aqui na terra pregando o evangelho. Porque os pregadores subiram. A igreja está lá em cima, agora pregando de lá de cima. E a igreja não para de pregar o evangelho. Continuando aqui, esses que estão debaixo do altar, decapitados, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Desses malvados, desses violentos, dessas pessoas que querem impor o seu reino na brutalidade, na mortandade, no derramamento de sangue, até quando? Então diz aqui o versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que se repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos como igualmente eles foram. Fica aí até que se complete o número. Porque aqui não tem esse negócio de morrer um e vai, morre e vai. Não, vai haver depois uma ressurreição em massa desses que foram deixados para trás. Nós vamos ver mais adiante. Não queira ficar para trás. Não queira ser rabiscos. Porque aqui nós estamos verificando aqueles que vão permanecer, mas quantos que vão se entregar ao anticristo? Quantos que vão aderir ao seu governo e estarão perdidos para sempre? Para sempre? Então, se você não foi na primeira vez, quando a igreja fiel, ela foi arrebatada, faça tudo. Seja fiel até a morte. Eu não queria dar esse recado para você, dessa esperança. A esperança que eu estou como pregador do evangelho é que você vigie, que você permaneça fiel, que você fique em pé, esperando Jesus Cristo que virá a qualquer momento. Você está entendendo? Com toda clareza? Então, os que foram deixados para trás é que vão sofrer nesse momento os horrores da grande tribulação. A angústia que vai vir nessa primeira fase. Como eu disse para vocês, nesta primeira fase, os primeiros 3 anos e meio, eu intitulo de juízo com misericórdia. Por quê? Porque até se completar este número, ainda existe salvação, ainda existe chance de alguém ser salvo. Agora, depois que completar esse número, você não vai ver mais salvação. Você vai ver um mundo totalmente atolado na idolatria, na feitiçaria, em tudo aquilo que, infelizmente, vai deixá-los para o fogo eterno. Está entendendo? Então, aqui é a situação.
Vai ser uma atrocidade incrível. Pessoas vão matar os crentes brincando. Pegam uma espada, corta o pescoço, faz outra atrocidade, corta pelo meio, esquarteja, tudo muito bem. Mas aquele que for fiel até a morte, ele vai lá para debaixo do altar. A alma dele está ali, a alma dos que foram decapitados. Foi dado para eles uma vestimenta branca. Esta vestimenta é o símbolo da garantia de que eles estão salvos. Mas para alcançar isto, eles tiveram que passar pela morte. E não queira experimentar a atrocidade, porque você não sabe se vai resistir ao que vai acontecer. O elemento vê a mãe ser decapitada na frente dele, vê o filho ser decapitado na sua frente, vê a filha ser quartejada ali na frente dele. O elemento vai querer se entregar para que isso não aconteça. Mas ser fiel até a morte. Irmãos, o que se reserva para este mundo é coisa angustiosa. E você precisa estar com a sua vestimenta lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Tá? Agora, os problemas continuam aqui neste momento. Tá? A luta, ela prossegue. O número não completou ainda. Tá? Então, o que é que nós encontramos aqui no versículo de número 12? Na abertura do 6º selo. Olha só. Eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes ricos e poderosos, os escravos e livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos das montanhas, disseram aos montes e rochedos, cair sobre nós e esconderem da face daquele que está sentado no trono. Olha esta cena. Aqui fala grande terremoto, mas não é um terremoto. Aqui trata de um abalo sísmico. Abalo sísmico. Ao ponto do sol não dar a sua luz. A lua perder a sua claridade. As estrelas cair do firmamento. Você pode imaginar isso tudo vindo de encontro aqui ao planeta Terra? E diz aqui que os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Irmão, raciocina comigo. Você imagina o Monte Everest, o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, o Monte do Mucumaque, os grandes montes se dissolvendo, se derretendo pelo abalo. O profeta Isaías declara, lá no seu capítulo número 24, que a terra vai cambalear como um bêbado, vai balançar como a rede dormir. Agora você imagina um abalo sobre o planeta, meteoros e estrelas batendo na atmosfera da Terra, ao ponto de montes e ilhas se dissolverem. Eu pergunto para você, vai ficar algum prédio em pé aqui? Vai ficar alguma casa em pé? As nações da terra vão se transformar em verdadeiros escombros, porque isso aqui é juízo divino que está vindo lá de cima. É juízo que está vindo ali de cima. Jesus declarou que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Pedra sobre pedra que não seja derrubado. Muitas pessoas ligam isso ao ano de 70, quando Israel foi destruída, mas acontece que quando o Apocalipse foi escrito no 90, 95, já não existia mais o templo, então ele está falando sobre o que vai acontecer no final dos tempos.
Agora, para você entender como isto é julgamento que está vindo lá de cima, olha o que diz aqui o versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia. Para você depois não dizer que o pastor Jorge está inventando aqui alguma... Não. Diz aqui o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos de algum monte que ainda existia. Se esconderam. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Ali está Cristo e a sua igreja julgando um planeta que infelizmente é pecado para tudo quanto é lado. É claro que nesse momento, muitos crentes que foram deixados para trás também foram acometidos com esses problemas sérios aqui. Muitos ficaram, né? Os judeus estão protegidos pelo Senhor em algum lugar que não vai lhes atingir. Então diz aqui, porque chegou o grande dia da ira deles. Irmãos, dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. O homem zomba, ele brinca, mas o dia da prestação de contas está chegando. Está chegando. Até aqui. O cavaleiro do cavalo branco, ele está agindo de uma maneira extraordinária, pregando às alturas, estimulando os cristãos a permanecer fiéis, não se inclinar perante o ninho da besta, porque o ninho da besta, ele alcançou um auge nessa primeira fase. Ele conseguiu, porque até então você não viu ainda a ação dos outros cavaleiros. Você vê a ação do anticristo na terra, atormentando os crentes que ficaram. Mas vai chegar a hora em que ele vai sentir o peso da mão de Deus e já começa a sentir aqui agora. Os grandes, os comandantes, se esconderam nas cavernas, nas montanhas e gritaram: cai sobre nós. É melhor que você caia em cima de nós do que nós estávamos frente a frente com aquele que está sentado no trono. Chegou o grande dia da ira deles. Está entendendo? Agora, nesse momento, o irmão me pergunta: pastor Jorge, e o que é que está acontecendo aqui na terra com o povo judeu? E os judeus? O que aconteceu com eles? O que está acontecendo com eles aqui agora? Abra o capítulo 7, que nós vamos ver aqui. Capítulo 7. Vamos ver a partir do versículo 3. Olha o que declara aqui. Não, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tá? Preste atenção. Não danifique ainda a natureza. Deixa por enquanto o que está acontecendo, né? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então diz aqui, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Há uns tempos atrás, me encontrei com um cidadão aí na terra, em algum lugar, que ele dizia que ele era um dos 144 mil. Né? Aí eu perguntei para ele, de que tribo você é? Não, eu sou lá do estado aí que ele mencionou o nome. Esse ano, meu filho, não vale isso.
Aqui são 12, são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui não é para gentio, não. É para judeu que tem o DNA de Abraão ainda e que permanece fiéis ao seu Deus. Ao seu Deus. Aqui não se trata de judeu messiânico, não. Porque o judeu messiânico que aceitou Jesus como seu salvador, ele não está mais aqui. Mas são os judeus, que o Senhor tem um plano com eles ainda. Então, diz aqui, né? 144 mil do tribo de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, de Gade, de Assé, de Naphtali, de Levi, de José, de Zebulon, de Benjamim, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. 12 vezes 12, 144 mil judeus que vão permanecer aqui e que é o remanescente do povo de Deus que vai permanecer aqui na terra. Porque Deus tem um plano com os judeus no milênio. Eles têm que atravessar a grande tribulação vivos para adentrar no milênio com carne e osso. Está entendendo? Então, 12 mil. 144 mil que foram selados. Para que este selo? Para que o anticristo não lhes atinja, para que os poderes da natureza não lhes afete, para que nada de mal lhes aconteça. Aquilo que aconteceu no Egito, as pragas que vieram sobre o Egito, mas não atingiu nenhum judeu, pois aqui na grande tribulação nada vai atingir o judeu. Nem a fúria do anticristo e nem os problemas da natureza que eles vão ter que enfrentar aqui ainda. Estarão protegidos com o selo de Deus. Você está compreendendo? Eu gostaria, inclusive, aos irmãos que estão nos assistindo, que depois eu vou levar esta live para o YouTube. E lá no YouTube, você pode fazer seus comentários. Também no Face, você pode fazer seus comentários. Alguma dúvida que você tenha, nos mande, por gentileza. Mas alguém ainda pergunta, Pastor Jorge, e esses que foram deixados para trás, que foram decapitados e mortos, que receberam uma vestimenta branca, e quando completar o número deles, o que é que vai acontecer com eles também? O que é que vai acontecer com esses que foram deixados para trás? Aqui o capítulo 7 te dá a resposta, a partir do versículo 9. Acompanhe a leitura. Acompanhe a Bíblia. Depois dessas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestimentas brancas, com palmas nas mãos. Irmãos queridos, isto aqui é reconfortante. Saber que tem essa multidão de crente que vai ser deixado para trás, uma multidão expressiva vai permanecer fiel até a morte. Vou repetir aqui o versículo para você ver o que é que vai acontecer com eles. Depois dessas coisas, vi. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você lembra no capítulo 4, quando a igreja chegou lá em cima, ela chegou com coroa na cabeça. Coroa é galardão pelo trabalho que foi feito. Mas esse grupo aqui não tem galardão. Eles chegam lá com palmas nas mãos. Eles foram salvos pela pura e infinita misericórdia de Deus. Eles só chegaram lá porque o Senhor ajudou eles a chegar ali. Eles não têm direito a galardão. Chegam com palmas, folha de palmeira na mão. É o símbolo da misericórdia. E clamava em grande voz dizendo, olha só o cântico aqui,
ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o cântico deste grupo que chega lá atrasado para se unir à igreja, mas chega. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, que é a liderança e a igreja que já estão lá. E ante o trono se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém! E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Este grupo que se une à igreja, junto com os anjos, você imagina esse cântico na glória por esta multidão de redimidos na eternidade? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: E estes que se vestem de vestimentas brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da onde? Da grande tribulação, este grupo que passou pela grande tribulação. E lavaram as suas vestimentas e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome. Morreram de fome. Nunca mais terão sede. Morreram em campo de concentração com sede, né? E o sol não fará mal mais sobre eles. Morreram nos campos de concentração, de insolação. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará toda a lágrima. Deus lhes enxugará toda a lágrima. Irmão querido, o plano de Deus é perfeito. Agora, alguns comentadores, quando vê essa expressão aqui, essa pergunta, quem são estes? Que vê a resposta, são os que vêm da grande tribulação. Eles admitem que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira, ela está trabalhando ao lado de Cristo. O julgamento no planeta Terra está vindo lá de cima e a igreja está executando as ordens divinas. A pregação de alerta para quem ficou aqui na Terra está vindo da igreja que está lá em cima. Agora, esse grupo de retardatários que chegaram depois, é que muitos comentadores acham que a igreja vai passar até a metade da grande tribulação, a igreja vai estar aqui na terra. A igreja fiel não, mas este grupo ele vai permanecer aqui. Vão sofrer e o escape deles é a morte, ser fiel até a morte. E receberão a coroa da vida. Você está entendendo, irmão querido? Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora, você vai ver uma coisa interessante, que quando se abre o sétimo selo, então dali saem 7 anjos com as trombetas. Da abertura do 7º selo, surgem as trombetas. E vai ser o tema do nosso trabalho na segunda-feira, porque amanhã eu não estarei aqui, mas na próxima segunda-feira nós daremos sábado, melhor dizendo, estaremos aqui com você. Ore para que Deus abra nosso entendimento, para você entender quem são, de onde vêm essas trombetas, quem é que está tocando essas trombetas. Isso tudo você vai saber.
Amado Deus e Pai Celestial, eu te glorifico, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão neste momento ouvindo a tua palavra. Continua abrindo nosso entendimento e nos fazendo compreender a tua vontade, o teu plano que o Senhor tem de redenção deste planeta. Nos ajuda, nos orienta, nos guarda em todo o tempo, Senhor. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em ti. Deus, guarda o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Aquele que está com alguma pendência na sua vida, que possa, Senhor, voltar o mais rápido possível. E a confiança dos meus irmãos. E deles a tua paz. No nome de Jesus Cristo, amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.